Para as nossas aulas de mecânica clássica, essas serão as nossas referências. Muito bem. Separamos nessa aula alguns exercícios. São exercícios clássicos aí dentro da dinâmica. Exercícios simples de serem resolvidos, mas muito úteis para que a gente possa fixar essa relação de força, massa, aceleração, a combinação de corpos, forças em diferentes direções, tá? Então vamos dar início aí. Esse primeiro problema, né? Tá aqui o nosso bloco. Ele nos fornece os seguintes dados: a força aplicada, a massa do bloco A, a massa do bloco B, e faz algumas perguntas. Com base nisso, nós podemos iniciar. A primeira pergunta é determinar a aceleração do conjunto. Então, olha o que eu fiz. Eu isolei os dois corpos como sendo um único corpo, tá? E aí eu vou aplicar aquelas duas equações que nós aprendemos. A primeira equação, a segunda equação, na lei de Newton, né? Então, olha só. A soma das forças que atuam nesse corpo é igual à força resultante. Observe que eu estou trabalhando só com as forças ao longo da direção x, né? Nesse tipo de problema, as forças em y não farão muita diferença, uma vez que a gente desprezou o atrito, não tem nenhuma força aplicada aqui nessa direção de y, tá? Então vamos trabalhar só com forças na horizontal. Força resultante, então, é a própria força aplicada, 10 newtons. Aplicando a segunda lei de Newton, força resultante é o produto da massa pela aceleração. Como eu estou analisando os dois corpos juntos, então a massa é a soma da massa dos dois corpos, 10A. Juntando essas duas expressões, olha o que eu tenho. 10 é igual a 10, então a aceleração é de 1 metro por segundo ao quadrado. Achei a aceleração do sistema. B, a intensidade da força que um bloco exerce no outro. Então, vamos ver aqui. Agora eu não posso analisar eles juntos, né? Eu vou precisar analisar a interface entre eles. Então, eu até separei um pouquinho aqui para facilitar a visualização. Mas, na verdade, eles estão em contato. Então, olha só. O corpo A faz uma força no corpo B, força de A em B. O corpo B faz uma força no corpo A, força de B em A. E ainda tem essa força que está sendo aplicada. Aí, ó, eu vou começar pelo mais fácil. Vou começar pelo corpo B. Então, eu vou isolar o corpo B. Por quê? Porque aqui só tem uma força sendo aplicada. Aqui tem duas. Então, olha só. Trabalhando com o corpo B. Isolei ele. Força resultante. Só tem uma força. Então, é a própria. Segunda lei de Newton. Massa vezes aceleração. Observe que eu estou usando só a massa de B, né? Então, juntando essas duas expressões, tá aqui. A massa de B é 4, a aceleração é 1, então a força que A faz em B é de 4 newtons. Eu poderia ter feito também isolando o corpo A. Olha como ficaria. Dá uma olhada aí. Daria um pouquinho mais de trabalho, mas o importante é que a resultante é a mesma, né? A intensidade é a mesma, né? A terceira lei de Newton nos afirma isso. O par ação e reação tem a mesma intensidade, mesma direção, sentidos opostos e atuam em corpos distintos, tá? C, ele pede a intensidade da força resultante em cada um. Então, nós, de certa forma, já fizemos. Ó. Qual é a força resultante em A? É a massa de A vezes a aceleração, 6 newtons. Qual é a força resultante em B? Em B é a própria força que A faz em B. Né? A massa vezes a aceleração, 4 newtons, né? Que é a própria força que A faz em B. Certo? Aqui, pessoal, essa questão
Coloquei meu referencial, né? A força está sendo aplicada para lá. Ele nos fornece agora a intensidade da força de tração. Então tá aqui, ó, cabo, as forças de tração atuando, ela tem 100 newtons. Então eu vou começar isolando o corpo B, porque o corpo B só tem uma força sendo aplicada, né? Lembrando que o nosso interesse aqui é nas forças que atuam na horizontal apenas. Então tá aqui, nosso corpo B. Qual é a força resultante? É a própria tração, que vale 100 newtons. Aplicando a segunda equação, força resultante é igual a massa vezes aceleração. Massa de quem? Massa de B. Então, combinando essas duas expressões, A é igual a 20 metros por segundo quadrado. Agora que eu achei a aceleração de A, desculpa, de B, né? Tô chamando esse cara aqui de B, e eu sei que eles estão unidos, então a aceleração de B é igual a aceleração de A, que é igual a aceleração do sistema. Então, olha o que eu fiz aqui. Agora, eu estou analisando os dois corpos como um único sistema. Então, a força resultante, aqui ó, na horizontal, o que acontece com as forças de tração? Elas acabam se anulando por serem forças internas, né? Então, a força aplicada é a força F. E pela segunda lei de Newton, eu sei que força resultante é o produto da massa pela aceleração. Só que é a massa dos dois blocos. Então, vou somar, tá? 300 newtons, então a força F ela só pode ter 300 newtons. Olha essa aqui. Ele nos fornece a massa dos blocos e a força aplicada. Aí ele pede a aceleração do conjunto. Mais uma vez, vou analisar como sendo um único corpo. Tá vendo só? Então só tem uma força sendo aplicada nesse corpo. A gente está desprezando o atrito. Então a força resultante é a própria, 20 newtons. Como eu sei que força resultante é o produto da massa pela aceleração, somei a massa dos corpos, né? Combinei agora essas duas equações, olha o que eu tenho. Achei a aceleração. Agora eu posso responder a B, a intensidade da força que B exerce em C. Então aqui, ó, agora eu não posso analisar eles juntos, preciso isolar os corpos, né? Então, o corpo B faz uma força em C, tá aqui, F de B em C. Como reação, C faz uma força em B, tá aqui, ó, F de C em B. B ainda tem a força que A faz nele, tá? Então, eu vou trabalhar com o corpo C, por ser mais fácil. Só tem uma força sendo aplicada. Isolei o corpo C. Aplicação daquelas duas equações. Soma das forças. Só tem uma força, que é a que B faz em C. E a segunda, a lei de Newton. Produto da massa pela aceleração. Massa de quem? De C. Eu estou trabalhando com C. Combinei as duas expressões. Tá aqui. Força resultante, 6 newtons. Então, ó, como é um par ação e reação, o que muda no vetor? Apenas o sentido da força. A intensidade é a mesma, tá? Finalmente, a intensidade da força que A exerce em B. Aí, ó, agora eu posso utilizar tanto o corpo A quanto o corpo B. Eu posso usar qualquer uma das duas para resolver. Eu fiz primeiro usando B, e para comprovar, eu fiz depois usando o corpo A. Vocês vão ver que vai dar a mesma coisa. Ó, usando o corpo B. Quais são as forças que atuam em B? É a força que A faz em B, menos a força que C faz em B. Essa aqui é a nossa força resultante, né? Então tá aqui, ó, já substituí, né? FCB eu sei quem é, né? Vale 6, substituir aqui. E pela segunda lei de Newton, massa vezes aceleração. Agora, combinando essas duas expressões, a força que A faz em B é de 10 newtons. De novo, né? Os vetores, o que muda aqui é apenas o sentido, tá? Porque é um par ação e reação. Se eu fizesse usando o corpo A, olha só, daria o mesmo resultado. Daria o mesmo resultado,
tá? Então, você pode utilizar ou isolando o corpo B ou isolando o corpo A. Mas o que você observa aqui? Eu estou usando sempre essas duas equações. Soma de vetores, soma das forças vetoriais e a segunda lei de Newton. Isso eu estou fazendo em todos os exercícios. É repetitivo. Olha isso aqui. Você tem dois blocos presos por um cabo, tá? Bloco A, bloco B, a massa dos blocos. Se eu sei a massa, eu sei a gravidade, já posso achar aqui a força peso desse cara, tá? E vamos ver o que ele pede. Ele pede primeiro o módulo da força de tração. Então, olha só o que eu fiz. Eu estou analisando como se fosse um corpo só, tá? Os dois como sendo um único corpo. Então, a única força que está puxando aqui é o peso de B, não tem atrito. Então, vamos lá. Soma das forças. Só tem peso de B, puxando. 400 N. Força resultante. Produto da massa, massa dos dois corpos, já que eu estou usando os dois, vezes a aceleração. Combinando isso daqui, a aceleração é de 8 metros por segundo ao quadrado. Agora, o que eu posso fazer? Eu posso isolar o corpo A ou B. Eu aqui vou isolar o corpo B. Isolando o corpo B, o que eu tenho? Força resultante vai ficar agora só o corpo B, eu teria isso daqui. Ó. Se eu pegar só o corpo B, eu teria o peso de B, tá? E aqui a tração. Se eu estivesse isolando só o corpo B. Então, soma das forças, como é que ficaria? Peso de B menos tração. Peso de B é 400, então 400 menos tração. E usando a segunda lei de Newton, massa vezes aceleração, massa de B, lógico. Combinando essas duas expressões, a tração é de 80 newtons. Aí a letra B, ele pede para achar o tempo que vai levar para o bloco B chegar ao solo. E ele diz que essa distância é de 0,36 metros. Agora, eu já achei a aceleração. A gente acaba entrando aqui no campo da cinemática. Então, olha só, eu tenho a posição inicial, que eu posso chamar de origem, 0. Velocidade inicial é 0, porque ele diz no enunciado, tá? E a posição final é 0,36. Então, eu tenho duas formas de resolver. Essa aqui é mais prática. Eu apliquei a função horária do espaço. Então, posição final é igual a posição inicial, mais velocidade inicial vezes o tempo, né? Zerou aqui, mais a aceleração vezes t ao quadrado sobre 2. Então, ao resolver, 0,3 segundos. Aqui tem uma forma alternativa, onde eu aplico a equação de Torricelli, depois a função horária da velocidade. Mas o valor é o mesmo. Beleza? Olha esse problema. 3 blocos, certo? Ele nos dá a massa desses 3 blocos e pede a aceleração do conjunto. Se ele deu a massa, eu sei as forças pesos. Então, peso de A, peso de C. Quem vai ganhar esse cabo de guerra aqui? A ou C? A, né? O peso de A é maior do que o peso de C. Então, o que eu sei? Que o movimento terá esse sentido aqui. Esse será o sentido do movimento, tá? Então, primeiro, para achar a aceleração, vou considerar como sendo um único corpo. Então, isso daqui passa a ser representado por um único corpo, tá? Se o corpo é um único, eu somo a massa desses caras. Então tá aí, somatória das forças igual a força resultante é o peso de A puxando e o peso de C travando do outro lado, né? Então você tem isso aqui, tá puxando aqui e esse cara tá travando. Essa força
peso de A menos peso de C deu 100 newtons. Aplicando a segunda lei de Newton, soma das forças vezes a aceleração, isso aqui vai dar 2,5 metros por segundo ao quadrado. Agora, ele pede a tração no cabo AB e a tração no cabo BC. Ele quer saber a tração nesse cabo e a tração nesse cabo. Então, eu posso fazer primeiro isolando o corpo A, acho essa tração aqui. Cada cabo uma tração diferente, tá? Depois eu isolo esse corpo e acho essa tração. É o que a gente fez aqui. Ó, ele não está vindo nesse sentido. Então, a força resultante vai ser peso de A menos a tração de AB. Tá aqui, ó. Tá? E a segunda lei de Newton, massa vezes aceleração. Combinando as duas expressões, 150 newtons. Já o corpo C, ó, você observa que ele está subindo. Então, aqui, na hora de fazer o somatório das forças, eu vou ter a tração menos o peso de C, tá? Então, eu vou ter a tração menos o peso de C. Aqui eu coloquei em posições distintas, tá? Então, a tração menos o peso de C, que vale 100. Isso daqui vai dar, ó, agora somando a massa vezes a aceleração, combinando essas duas expressões daqui, você vai ter uma força de tração de 125 newtons. Próximo problema, ele nos dá um elevador, uma balança no chão desse elevador e uma pessoa em cima dessa balança. Então tá aqui, ó, a pessoa representada por um ponto, a balança e o elevador. O elevador tem uma força atuando nele, tá? Mas vamos analisar a pessoa. Quais são as forças que atuam na pessoa? Ela tem a força peso e tem a força normal, que é a força que a superfície faz na pessoa. A força que a superfície faz na pessoa é a mesma força que a pessoa faz na superfície. Então, a balança, como está na superfície, ela vai estar registrando que força? A força que a pessoa faz nela. Então, a balança, né, ela registra a força normal. Então, toda vez que pedir para achar a força de uma balança, o que a balança marca, você vai estar tendo que pegar a normal desse corpo, tá? Então, olha só. Temos situações distintas, em que a força resultante é para cima, então ele está subindo com uma determinada aceleração, ou descendo. Vamos ver. Primeiro, ele diz que o elevador sobe com a aceleração de 3 metros por segundo. Então, se ele sobe, a força resultante vai ser o quê? A normal menos a peso, porque está subindo. Então, a força resultante é a normal menos a peso. Tá aqui. E a força resultante eu sei que é a massa vezes a aceleração que ele nos deu. Então, combinando essas duas, a normal é de 910 newtons. Isso significa dizer que a balança ela está registrando 910 newtons, que é mais intenso do que a força peso real da pessoa, né? Por isso que quando a gente sobe, o elevador sobe, dá uma sensação que a gente, né, meio que assenta no chão. É essa ideia aí, a gente parece ser mais pesado. Agora olha B. O elevador subindo com velocidade, ó, velocidade constante não tem aceleração. Então, ó, o que vai acontecer? A normal vai ser igual a peso, 700 newtons. É como se você tivesse no chão aqui da sua sala mesmo. A próxima, o elevador desce acelerado. Então, se ele desce, então a força peso, nesse caso, vai ser maior do que a normal. Então, a resultante vai ser peso menos normal. Peso menos normal. Segundo a lei de Newton, ele deu aqui a aceleração de 1, né? Agora, olha só, a normal é de 630 newtons. Então, quando o elevador está descendo, você tem uma sensação de estar mais leve, não é?
Exatamente, a força que você faz contra a balança, ela é menor. Ela é menor do que a sua força-peso real. Então, nesse caso, a balança vai estar registrando uma força-peso menor. E se fosse queda livre? Ó, se fosse queda livre, você perde o contato com a balança. Por quê? Porque os dois, tanto o elevador quanto o homem, estão caindo com a mesma aceleração, que é a aceleração da gravidade. Então, nesse caso, a normal é zero, logo a balança ela vai estar marcando nada. Aqui nós temos uma polia presa por onde passa um cabo que prende dois blocos, bloco A e bloco B. E ao manter uma força Q, o que pode acontecer, né? Então tá aqui a massa de A, peso de B. Aí ele coloca diferentes possibilidades. Mas o que está acontecendo é o seguinte, vamos representar essa polia por um ponto material. Então nós temos aqui a força Q, que está sustentando, e, né, as forças do cabo, que estarão atuando em cada um desses blocos daqui, tá? Então a primeira, se Q for de 400 newtons, então T, né, mesmo cabo, mesma tração, T vai ser de 200, a situação será essa, né? Como a força-peso aqui é de 400 e aqui é de 240, ele não levanta. Na verdade, ele vai ter uma normal. Cada uma vai ter uma normal, uma força normal atuando. Então, a aceleração será zero. Na seguinte situação, se for aplicada uma força Q de 720 newtons, cada par ali de tração vai ter 360. Então, o que vai acontecer é isso aqui, ó. O bloco A, ele com 360, ele não levanta, porque o peso é de 400. Então, ainda vai ter atuando aqui uma força normal de 40. Já o bloco B, esse sim vai levantar, porque 360 vai ser maior do que o peso dele, que é de 240. Então, vamos analisar o corpo B. Ó, somatória das forças, eu vou ter 360 menos 240, a força resultante é de 120 newtons. Aplicando a segunda lei de Newton, né? Massa de B vezes a aceleração de B é igual à força resultante. Então, a aceleração de B é de 5 metros por segundo ao quadrado, enquanto A permanece apoiado à superfície. A terceira e última situação, se for aplicado uma força Q de 1.200 newtons. Então, cada par da tração vai ter 600 newtons. Aí, nesse caso, eu estou representando o bloco por um ponto apenas, tá? Para facilitar aqui o desenho. Então, nesse caso, os dois blocos vão subir, tá? O bloco A, ele vai ter uma força de 600, peso de 400. Então, quando você fizer a soma das forças, você vai ter uma resultante de 200. Como a resultante, pela segunda lei, é o produto da massa pela aceleração, nós temos aqui o bloco A com aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. Então, ele vai subir com 5 metros por segundo ao quadrado. Já o bloco B, olha só, 600, 240. Então, a soma das forças vai dar uma resultante de 360. Aplicando a segunda equação, agora, soma a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Juntando essas duas expressões, aceleração de 15 metros por segundo ao quadrado. Outro problema aqui, agora nós temos um elevador, um homem nesse elevador puxando o cabo, tá? E esse elevador, ele vai subir, tá? Ele vai subir com uma aceleração A. Então, tá aqui o sentido do movimento, certo? Então, eu vou ter uma força resultante nesse sentido. Eu vou novamente aplicar as duas equações. A primeira, soma das forças vetoriais, e a segunda lei de Newton. Combinar as duas. Então, vamos ver. Primeiro, eu vou isolar
o elevador. Tá? Analisando o elevador, o que eu vou ter? A força resultante do elevador é a massa do elevador vezes a aceleração. Agora, ó, vamos considerar que o elevador seja esse ponto material aqui. Quais são as forças que atuam? Tem a tração puxando ele, tá? Aqui, ó, tem essa tração aqui puxando, certo? E contrária à tração tem o peso do elevador mais a força que o homem faz na base do elevador. Se você observar, olha só, o homem ele vai estar empurrando o elevador, mas não vai ser com o peso dele, porque parte da força peso está sendo aliviada aqui pelo cabo. Então, qual é a força que ele faz na superfície do elevador aqui? É a normal, é a força que a superfície faz nele. Nós chamamos isso de normal, tá? É a reação da superfície. Então, olha só, no elevador tem a tração, tem o peso do elevador e tem a força que o homem faz no elevador. Analisando agora o homem, a força resultante do homem, a massa do homem vezes a aceleração. A aceleração é a mesma, tá? Isso aqui é um conjunto, eles vão subir juntos. Então, olha só, o que acontece? No homem tem a tração, tem a normal, que é a força que a superfície do elevador faz nele, que é a mesma que ele faz na superfície do elevador, essa normal aqui, né? E para baixo tem o peso dele, que é a massa do homem vezes a gravidade. Então eu vou combinar essas duas expressões aqui, né? Tanto analisando o homem de forma isolada, quanto analisando o elevador. Então olha só, massa vezes a aceleração do elevador é igual a tração menos normal menos peso do elevador, massa vezes gravidade. Trabalhando isso aqui, tá? Do outro lado, massa do homem vezes aceleração. Tração mais normal menos o peso do homem. Trabalhando, agora eu vou, ó, no lugar de T, o que eu vou fazer? Eu vou substituir essa expressão que eu achei aqui. Então, substituindo aqui, resolvendo, chego ao nosso resultado. Essa questão, ela pede para você determinar a intensidade da força F para que não haja um movimento relativo entre M1 e M2. Então ele dá as massas M1, M2, Mzão e quer saber F. Primeiro, o que eu vou fazer? Eu vou analisar o sistema como sendo um único corpo. Então olha só, né? Somatório das forças, segunda lei de Newton. Então eu concluo que F, que é a força resultante do sistema, não tem atrito aqui, não tem atrito aqui. Então essa força é a força responsável pelo movimento desse corpo todo. Então a força resultante é igual a F. E a massa dos três corpos vezes a aceleração. Muito bem. Agora eu vou analisar só o corpo B. Isolando só o corpo B, o que acontece? Se ele está andando junto, se eles vão se deslocar juntos nesta situação, para que não haja um movimento relativo entre M1 e M2, tanto M1 quanto M2 tem que estar andando nessa direção com a mesma aceleração, que é a mesma aceleração do sistema. Então todo mundo tem que estar com uma mesma aceleração. Olha, somatório das forças. Em B só tem uma força atuando. Lembrando que a gente está analisando só a horizontal, porque na vertical não tem força atuando. Até tem a normal, só que para essa análise ela é indiferente. Então, a força que está atuando aqui no corpo M1 é a tração. É a tração. Então, a força resultante é a massa do corpo 1 vezes a aceleração. Então, a tração vai ser a massa do corpo 1, 5 vezes A.
Só que isso aqui é um cabo. Essa tração, ela tem a mesma intensidade nas duas extremidades. Então aqui também eu tenho minha tração, mesma intensidade. E eu já sei qual é o valor dela, 5 vezes A. Então agora eu vou analisar o corpo C. O que eu observo? Para manter essa configuração aqui, quais são as forças que atuam no corpo C? Eu tenho o peso de C e eu tenho a tração. Somando essas duas forças, eu vou ter o quê? Uma resultante que está fazendo com que esse corpo se desloque nessa direção e nesse sentido. Então, a soma de vetores será feita em cima de peso de C e tração. Elas não possuem a mesma direção, então eu tenho que usar a regra do polígono, ou a do paralelogramo, como você preferir. Então tá aqui, ó, peso de C, tração, eu vou somar essa força com essa força. Então, olha só, tração mais peso de C é igual ao quê? É igual à força resultante de C, tá? Então, se você observar, eu tenho um triângulo retângulo. Para achar, ó, a tração eu já sei quem é. Eu achei lá em cima, é 5A, né? Tá aqui, ó, 5A. Peso de C, dá para achar, é a massa M2, 4 vezes G, que é 10, 40 newtons. Então, esse cara é 5A, esse cara é 40. Dá para achar a força resultante aplicando o teorema de Pitágoras, tá? Então, aqui, ó, lembrando que força resultante é a massa do corpo vezes a aceleração. Como o corpo tem massa de 4 kg, substituindo aqui novamente no teorema de Pitágoras, olha o que eu vou ter. Resolvendo, a aceleração é de 13,33 metros por segundo ao quadrado. Essa é a aceleração do carrinho M, do carrinho B aqui, o M1, e da esfera M2. Eles estão com a mesma aceleração. Por isso, eles vão manter essa configuração aqui, tá? Então, na hora de substituir a aceleração, lá naquela primeira equação, força igual a massa vezes aceleração. Então, qual a intensidade da força? A massa, que é 30 vezes a aceleração, então a força é de 400 newtons. Por fim, eu tenho esse probleminha aqui, ó, tá? Como visto no enunciado, são 3 blocos, tá? Cada bloco com a massa M, e ao ser liberado, o que vai acontecer? Como esse corpo B tem 2 cabos presos, e cada cabo desse tem uma tração, então olha só, vamos chamar isso aqui de TBC, TBC. E aqui do outro lado, TAB e TAB. Aqui, se você for observar, esses dois corpos aqui, eles vão descer e esse daqui vai subir. Por quê? Porque se não tivesse essa polia, como os dois têm a mesma massa, eles estariam em repouso, tá? Mesma massa, mesma força peso puxando para os dois lados, ele não iria se mexer. Como você prendeu ele a uma outra, o que vai acontecer? Essa força aqui, ela passou a ser maior do que a resultante daqui. Então, essas duas vão descer e essa do meio vai subir. Para a gente poder fugir dessas trações, eu vou considerar isso aqui como sendo um corpo só, tá? Como se fosse um corpo só. Imagine como se fosse um cabo grosso, né, preso aqui assim, e você puxou as duas extremidades do cabo, tá? Então, ao considerar isso daqui um corpo só,
essas trações passam a ser forças internas e elas vão se anular. E aí, o que que eu tenho? Ó, somatório das forças é igual a força resultante. Então, eu tenho essa força puxando, certo? E essa daqui segurando, travando o movimento desse cara. Então, vai ficar a força resultante é 2 vezes mg, que é esse cara mais esse, menos essa força que está travando. Essa é a força resultante. Então, 2mg menos mg vai dar mg. Essa é a força resultante. Como eu estou considerando isso aqui como um sistema só, eu vou ter que trabalhar com a massa dos 3 corpos. Então, usando a segunda lei de Newton, força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Eu coloquei 3 vezes m porque é a massa dos 3. Massa de A mais massa de B mais massa de C. Como elas são iguais, 3m vezes A. E agora eu posso igualar essas duas equações. A massa, ela é comum, m é a mesma coisa que dos dois lados, posso cortar. Então, aceleração, g sobre 3.